Fala galera, meu nome é Davi Caldas, eu sou um dos criadores e articulistas do blog Reação Adventista e de vez em quando gravo alguns vídeos neste canal. Gostaria de lembrar que nós também estamos no Facebook e no Instagram, então se você não nos segue ainda por lá, eu peço que você dê uma procuradinha e passe a nos seguir, que a gente também posta coisas por essas plataformas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre teologia progressista e teologia tradicionalista, né? Daí vão sair os crentes progressistas e os crentes tradicionalistas. O Reação Adventista tem batido nesses dois, nesses 4 anos de projeto. E a gente vai ver ao final desse vídeo aqui qual dos dois é mais herege. Os dois são hereges, né? Tanto o crente progressista quanto o crente tradicionalista. Então vamos começar falando um pouquinho sobre os crentes progressistas e a teologia progressista, né? O que ela é. Tá? E aí a gente vai dissertando sobre isso e analisando cada ponto, por que ele não é bíblico, por que ele não é saudável para a igreja, certo? Então eu separei alguns pontos aqui em um papel, né? Eu ainda sou um cara que faço minhas sinopses no papel, né? Pregações no papel, então vamos lá. O primeiro ponto da teologia progressista é que eles não enxergam a Bíblia como sendo a palavra de Deus, né? Então, na teologia conservadora, né? A palavra de Deus é a Bíblia é a palavra de Deus, né? Para a teologia progressista não é assim que funciona, né? O progressista ele vai dizer que a palavra de Deus na verdade é Jesus. Jesus é a palavra de Deus, não a Bíblia, né? Obviamente isso abre uma margem muito grande para que você olhe para determinadas partes da Bíblia como não sendo inspiradas, como não sendo verdadeiras. Afinal de contas, ela não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é Jesus, né? Então você acaba criando uma oposição entre Jesus e a Bíblia. Na prática, isso significa que quando você achar algum texto bíblico que você não concorda, né, aí você tem como dizer assim, mas isso aqui não está de acordo com Jesus, né? Logo eu posso descartar isso aqui, ou então reinterpretar, né? Colocar uma interpretação que não é uma exegese, isto é, a extração do que o texto está dizendo, mas é uma exegese, você está imputando um sentido novo ao texto, o que é um vilipêndio das escrituras, né? Então esse é um dos problemas, acho que o primeiro pilar aí da teologia progressista. Nesse sentido, eles são muito parecidos com os crentes liberais, né, da teologia liberal. A teologia liberal ela surgiu aí, principalmente nos meios acadêmicos entre os séculos XIX e início do século XX, né? E eles diziam, né, dizem até hoje, ainda existem teólogos liberais, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus. Obviamente isso abre uma margem gigantesca para que você comece a dizer que várias partes da Bíblia não representam a palavra de Deus, não são inspiradas, são erros, são expressões humanas, certo? Então, o trabalho do teólogo liberal seria catar na Bíblia aquilo que é de fato a palavra de Deus. E quem é que define isso? O próprio teólogo liberal, né? Então, ele que vai definir ali, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é a palavra humana. E aí, a partir daí, você passa a ter uma interpretação da Bíblia e das coisas que estão escritas na Bíblia bem baseada nos pressupostos do intérprete, né? Então, se o intérprete olha para Gênesis 1 e ele acha que aquilo ali não faz sentido, que não pode ser literal, então ele simplesmente diz que está errado, ou então ele diz que é uma metáfora, certo? O problema não é você dizer que existem metáforas e alegorias na Bíblia. De fato, você não pode interpretar a Bíblia toda literalmente. Só que quem vai definir o que é literal e o que não é o próprio intérprete, é o próprio texto, né? É para isso que a gente estuda os contextos. Você vai estudar o contexto literário, o contexto temático, o contexto estilístico, para você tentar chegar à conclusão de qual foi o sentido que o autor queria dar àquele texto, se era um sentido literal, se não era, né? Mas quando você já vem com um pressuposto, muitas vezes você literaliza ou você simboliza um texto apenas porque você quer, né? Porque você acha que assim fica melhor, né? Então, basicamente, quando você deixa de ver a Bíblia como sendo a palavra de Deus, se abrem essas margens para você tratar o texto bíblico a seu bel prazer. Então esse é um problema da teologia progressista, que também é um problema da teologia liberal, né? E o crente progressista ele vai agir muitas vezes dessa maneira, né? É claro, isso é gradual, certo? Ele vai chegando a esse ponto. Uma outra questão aqui que
acaba surgindo dessa primeira é Jesus como chave hermenêutica, né? A teologia progressista ela vai entender que Jesus é a chave interpretativa da Bíblia, né? No primeiro momento, isso faz muito sentido, porque o próprio Jesus vai dizer que ele é o centro das Escrituras, que toda a Escritura testifica dele, né? O problema é que Jesus como chave hermenêutica não significa apenas isso, né? Quando alguém usa esse termo, diz que Jesus é a chave para interpretar a Bíblia, né? Esse conceito em si, de Jesus como chave hermenêutica, ele significa o seguinte: que toda vez que você achar uma passagem bíblica, né, você vai avaliar se aquilo ali está de acordo com o que seria o Espírito de Jesus, certo? E o que seria o Espírito de Jesus? Né? Seria o modo de pensar de Jesus, o modo de agir de Jesus. Né? Então, funciona mais ou menos assim. Eu leio um texto bíblico e digo assim, olha, isso aqui não parece estar de acordo com o Espírito de Jesus. Então, isso aqui ou é um erro, ou então eu tenho que interpretar de uma outra maneira. Né? E aí, esse interpretar de uma outra maneira, muitas vezes vai ser, na maioria das vezes vai ser você imputar ao texto um sentido que ele não tem, certo? Então, o problema de Jesus como a chave hermenêutica é que ele cria, mais uma vez, ele fortalece, né, a oposição entre Escritura e Jesus, né, onde se você acha algo estranho na Escritura, você diz assim, eu fico com Jesus, então essa parte da Escritura aqui eu posso jogar fora, enfim. Então você acaba criando essa dualidade, né? Um dos vários problemas disso é que o próprio Jesus vai chamar a Bíblia de a palavra de Deus. Você vai encontrar isso, por exemplo, em João 17, na sua oração sacerdotal. Ele vai falar sobre a palavra de Deus, ele não está falando sobre ele mesmo, ele está falando sobre as Escrituras, né? Ele vai falar isso com o diabo, por exemplo, na tentação. Ele vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, ele está falando das Escrituras, ele não está falando dele mesmo, né? Então, para Jesus, a palavra de Deus era as Escrituras, certo? A Bíblia também chama Jesus de a palavra de Deus? Sim, mas isso apenas fortalece o fato de que existe uma unidade entre o que Jesus pensava e fazia e o que está nas Escrituras, né? Tanto Jesus era a palavra de Deus, no sentido encarnado, ou seja, ele cumpria fielmente aquilo que estava na palavra de Deus, né? Como as Escrituras são a palavra de Deus, né? Então você não pode fazer essa separação, essa dualidade. Muita gente vai fazer essa separação e vai progredir nisso até o ponto em que a pessoa começa a retalhar toda a Bíblia, né? Então ela começa muitas vezes apenas interpretando de maneira distorcida os textos e acaba no final olhando partes da Bíblia como não sendo inspiradas, não sendo verdadeiras, né? Então isso é um problema também. Daí decorre também alguns outros problemas. Por exemplo, a questão de desprezar doutrina e teoria, né? O crente progressista e a teologia progressista no geral, ela é antidogmatismo, né? Então ela não gosta de falar muito sobre doutrina, de falar muito sobre teoria, né? Ela quer falar mais sobre a prática, né? Ela quer praticar mais, né? Então o forte da teologia progressista não é teologia, não é teoria, né? Isso é um problema muito grande, porque primeiro, isso abre margem para que você tenha uma teologia totalmente distorcida das Escrituras, você interprete as coisas de maneira distorcida, e não tem problema para o teólogo progressista, né? Não há um cuidado interpretativo, enfim. E o segundo problema é que quando você tem uma teologia distorcida, uma teoria distorcida, isso vai levar a problemas práticos, né? Então, assim, já é um problema em si você distorcer as Escrituras, você distorcer a teoria, né? Porque é mentira, então a mentira só por ser mentira já é ruim. Mas quando você distorce, isso traz problemas práticos, isso é pior ainda, né? E aí a gente vai já para outros pontos. Por exemplo, com essa capacidade de distorcer as Escrituras, você acaba muitas vezes imputando definições mundanas ao texto bíblico, né? Então você vai pegar a definição de amor, né? O texto bíblico manda você amar o próximo, né? Só que você tem que procurar na Bíblia qual é a definição de amor. Mas o intérprete progressista muitas vezes ele vai usar uma definição de amor que vem do mundo. Às vezes a definição de amor que vem do mundo é a seguinte: olha, você não pode repreender as pessoas que estão em pecado, porque isso seria falta de amor, né? Então logo, quando você lê as Escrituras, você vai ver lá, ame ao seu próximo, então significa que você não deve repreender o seu próximo. Essa é uma distorção, né?
Ou, por exemplo, aquele texto não julgueis, né? O texto claramente está dizendo que você não deve fazer um julgamento hipócrita, né? Você vai lá, acusa uma pessoa de uma coisa, mas você faz algo muito pior, né? A Bíblia fala sobre isso, mas a Bíblia também fala que nós devemos repreender o mal, que nós devemos repreender aquilo que está errado, que nós devemos julgar, né? Então, existe um tipo de julgamento que é condenável na Bíblia e existe um tipo de julgamento que não é, né? Mas a pessoa vai usar esse texto, não julgueis, da seguinte maneira. A definição é a seguinte: nunca fale mal, né, de algo errado que a pessoa está fazendo, né? Nunca fale, né? E aí é um problema sério, né? Porque você deixa o mal prosperar, você deixa a má teologia prosperar, você deixa o pecado prosperar, né? E com o tempo, né, é aquele problema: se você não fala de alguma coisa, o mundo vai falar, né? Então, por exemplo, se eu não falo que o aborto é errado, né, o mundo vai falar, e ele vai falar que o aborto é certo. Se eu não evangelizo, né, o mundo vai evangelizar, mas vai evangelizar segundo os seus padrões. Então, em algum momento, você começa dentro da teologia progressista não repreendendo, né? E em algum momento você passa agora a concordar com o que antes era pecado, né? Então você já não vai se limitar a não repreender a questão do aborto. Agora você vai concordar: não, o aborto não tem problema, você pode fazer, né? Então isso são consequências práticas de você deturpar a teoria. Você tem também um problema dentro da teologia progressista, que é o seguinte: o progressista ele geralmente não sabe fazer uma boa autocrítica da igreja, né? Ele gosta muito de criticar a igreja, né? De fazer a autocrítica da igreja, mas ele não sabe fazer isso direito. Por quê? Porque como ele não vê a Bíblia como a palavra de Deus, né? Então a crítica dele à igreja, ela nunca flui da Bíblia, e ela nunca tem como intenção fazer a igreja voltar aos parâmetros bíblicos, né? A crítica do progressista, do crente progressista, é sempre no sentido, ela flui do mundo, né, dos pressupostos do mundo, usando os termos do mundo, as comparações do mundo, as generalizações do mundo, a cosmovisão do mundo. Então ela parte do mundo, né? E ela tenta fazer a igreja se adaptar a esses padrões do mundo, né? Então isso é uma teologia progressista. No fim das contas, não é autocrítica, é uma crítica mundana à igreja travestida de autocrítica. A autocrítica é uma coisa importante, né? Você tem que repreender as coisas erradas da igreja. Se a igreja está sendo hipócrita, se as pessoas não estão ajudando o próximo, por exemplo, você precisa sim repreender. E isso é feito pelos profetas e apóstolos bíblicos há milênios que isso é feito, né? Você vai pegar lá Isaías, você vai pegar lá Ezequiel 34, por exemplo, fala do pastor ladrão, né? 3.000 anos antes de nós, né? Você vai pegar Isaías, também vai falar sobre Isaías 58, vai falar sobre a hipocrisia do povo, sobre o povo que não ajudava o seu próximo. Tiago vai falar sobre isso, vai falar que a verdadeira religião é você ajudar as pessoas, é você ajudar os necessitados. Então assim, a autocrítica da igreja é uma coisa antiga, é uma coisa bíblica, é importante você fazer, mas você tem que fazer de uma maneira correta, ou seja, a sua autocrítica precisa partir da Bíblia, dos princípios bíblicos, dos pressupostos bíblicos, né, das comparações bíblicas, e tentar fazer a igreja se adaptar à Bíblia, voltar à Bíblia, se enquadrar na Bíblia, né? Mas não é isso que acontece dentro da teologia progressista, não é isso que acontece, não é o que o crente progressista faz, né? Uma outra questão aqui, eu vou fechar nessa, né? Olhar o evangelho como luta social, né? Veja só, eu não estou falando obras sociais, né? O evangelho ele engloba a questão das obras sociais, você ajudar os necessitados, né? E claro, você lutar pelos direitos humanos deles, né? Então se você tem, sei lá, uma situação onde sei lá, as pessoas estão sendo agredidas, né? Você precisa lutar pelos direitos humanos dessas pessoas. Agora, outra coisa é luta política, né? É você abraçar uma ideologia política e enxergar essa ideologia política como sendo o evangelho, né? E você vai ter exemplos disso, você vai ter a teologia da libertação, você vai ter a teologia da missão integral, que se acoplam a ideologias políticas e enxergam o evangelho como sendo luta política, né? Então, basicamente, você ser um cristão, você pregar o evangelho, você lutar politicamente. Aí você vai abraçar causas como
socialismo, ou como a luta pelo aborto, pela legalização do aborto, e aí você já não está interessado no que a Bíblia diz, você está interessado em simplesmente abraçar pautas que são pautas políticas, que são defendidas aí por posições políticas, né? Então isso é um problema muito grande, porque o evangelho não pode ser confundido com luta política, né? Pregar o evangelho é você falar que Jesus morreu pelos pecados dos homens, que nós devemos aceitar a Jesus. Isso é pregar o evangelho. E o evangelho precisa estar sempre, obviamente, acompanhado de amor ao próximo. E o amor, ele precisa se manifestar de uma maneira prática. Então sim, o evangelho, ele tem a ver com o social. Você precisa lutar pelo bem-estar das pessoas. Mas isso não significa que você precisa abraçar uma ideologia política, e isso não significa que para você ser um cristão você precisa defender determinadas pautas, ou andar com determinados movimentos políticos, né? Você vai ter o crente progressista, muitas vezes ele vai ser muito crítico da igreja, mas nem um pouquinho crítico dos movimentos secularistas que levantam bandeiras que ele apoia, né? O movimento LGBT, o movimento pró-aborto, aí ali não existe crítica a esses movimentos, né? Então, ao secularismo, nenhuma crítica, à igreja, toda crítica, né? Então, realmente, isso é um problema muito grande, né? Da teologia progressista e do crente progressista em si, né? Mas eu falei aqui do crente progressista, né? E eu gostaria de falar do crente tradicionalista e da teologia tradicionalista, que é tão ruim quanto, né? Vamos lá, vou dar algumas características da teologia tradicionalista. A primeira característica é a seguinte: a tradição na teologia tradicionalista, ela é sacralizada, ela se torna sagrada, né? E aí, quando ela se torna sagrada, ela passa a estar no mesmo patamar da Bíblia ou até acima, né? Ora, entre os católicos isso é até compreensível, porque a teologia deles não crê na sola escritura, né? Eles acreditam no tripé Bíblia, magistério e tradição. Então, para os católicos, a tradição católica ela tem o mesmo peso e a mesma autoridade doutrinária da Bíblia e do seu magistério, o Papa, os bispos, enfim. Agora, para um protestante que diz crer na sola escritura, você colocar a escritura no mesmo patamar da Bíblia ou acima da Bíblia é um erro inadmissível, certo? Não pode ser. E assim, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vai ver que Jesus lutou contra tradições sendo sacralizadas a vida inteira. Os fariseus tinham uma série de tradições orais, coisas que não estavam na Bíblia, eles impunham como se fosse lei, né? E Jesus passou a vida inteira lutando com isso. Então você elevar a tradição é um problema muito sério, né? E o que acontece? Quando você empurra esse crente tradicionalista contra a parede, né, muitas vezes ele vai lançar a mão do seguinte, né, do método texto-prova, que foi algo que eu falei, comentei em outro vídeo. Ele vai pegar textos bíblicos, vai lançar sobre a mesa e não vai se preocupar em explicar como esses textos bíblicos suportam a sua visão. Ele simplesmente vai jogar. E muitas vezes esses textos bíblicos não suportam a sua visão, são textos absolutamente descontextualizados. Então aí a gente vai para um segundo problema do crente tradicionalista. Ele tem uma dificuldade muito grande de fazer a interpretação séria da Bíblia, né? De fazer a interpretação por excelência da Bíblia. Ele não trabalha com exegese, ele não trabalha com hermenêutica, né? Ele trabalha com lançar textos bíblicos a esmo, né? Ponto. Então, assim, isso é muito complicado, porque a pessoa que seguia pela sola escritura, ela deveria levar a interpretação das escrituras muito a sério, né? Ela deveria analisar os contextos com muito cuidado, e ela deveria aceitar determinadas práticas ou determinados pontos de vista apenas depois de uma análise minuciosa dos contextos para ver se realmente é aquilo que a Bíblia diz, né? Quando você não faz isso, você está negando a sola escritura e você está distorcendo a Bíblia para colocar a sua tradição ali. Isso é um problema muito sério. Outros crentes tradicionalistas, quando você joga contra a parede, ele vai apelar
a tradição mesmo, dizer assim, olha, eu não sei explicar muito bem isso aqui, mas a gente faz isso há muito tempo, os pioneiros faziam isso, o meu avô fazia isso, todo mundo fazia isso, e é melhor a gente continuar fazendo, né? Eu prefiro que seja assim, né? Mas veja bem, se a Bíblia está em primeiro lugar, se nós nos guiamos pela sola escritura, então o simples fato de algo ser antigo não significa que ele é verdadeiro, né? A gente não seguia pelo que é antigo, a gente seguia pelo que é eterno. O que é eterno está na Bíblia. Se não está na Bíblia, não importa quanto tempo tem, né? Se é contra a Bíblia, não importa quanto tempo tem. É mentira, é mentira. Ellen White, por exemplo, vai dizer que o simples fato de uma mentira ser defendida por muito tempo não vai fazer com que ela se transforme em uma verdade. E isso é fato, né? Então a gente não pode acalentar posições baseado na tradição. A gente tem que se basear na Bíblia. Se não está baseado na Bíblia, é só tradição. A gente não pode impor aos outros. Você pode até seguir na sua vida individual, mas você não pode impor aos outros, né? Então isso é um problema aí do crente tradicionalista, né? Um outro problema do crente tradicionalista é que ele tem um apego gigante por discussões que são secundárias, né? Ele tem um apego gigante a minúcias, né? Então, assim, em vez dele focar em coisas que realmente são muito importantes, ele vai focar em discussões que são sobre coisas que não são tão relevantes, né? Então, o crente tradicionalista ele gosta de discutir sobre usos e costumes, ele gosta de discutir sobre se pode ou não bateria na igreja, ele pode discutir sobre se pode ou não ir ao cinema, ele gosta de discutir sobre qual o tamanho da roupa da mulher no culto que pode ter, qual é o tipo de música que pode ter no culto, qual o tipo de música que o crente pode usar. É esse tipo de discussão que ele gosta de ter, né, e de estimular, né? No entanto, grande parte desses crentes tradicionalistas, eles não sabem discutir coisas mais importantes, eles não sabem discutir exegese do texto, eles não sabem interpretar texto, eles não sabem os tipos de hermenêutica que existem, eles não sabem discutir sobre sermão expositivo, eles não sabem discutir sobre apologética, eles não sabem discutir sobre a relação entre fé e razão, eles não sabem dar um argumento para a existência de Deus, eles não sabem dar um argumento para a veracidade da Bíblia, né? Eles não sabem explicar por que nós devemos ser contra o aborto, né? Ou por que nós devemos ser... Enfim, eles não sabem. Grandes temas, né, eles não sabem explicar, né? Eu já passei por muitas situações interessantes, né, onde eu vi crentes tradicionalistas que são experts, são doutores em discutir se pode ou não bateria no culto, né, mas eles não têm a menor ideia do que seja apologética, por exemplo. Eles não têm a menor ideia de como fazer a interpretação de um texto bíblico. Eles não têm a menor ideia de como fazer um sermão expositivo, né? Então essas questões, elas fazem com que a nossa teologia empobreça, né? E elas fazem também com que a igreja esteja aberta, na verdade a palavra não é aberta, com que ela esteja sujeita, né, desprotegida em relação aos ataques do mundo. Porque você veja bem, se você ensina desde pequeno um jovem a discutir sobre se pode ou não bateria na igreja, quando ele entrar na faculdade, isso vai ser absolutamente irrelevante para ele, né? Porque quando ele estiver na faculdade, o que ele precisa realmente se defender, né? Ele vai precisar se defender contra ataques à Bíblia, ele vai ter que se defender contra pessoas que dizem que o aborto é correto, ele vai ter que se defender contra pessoas que dizem que a Bíblia é machista, que a Bíblia é escravagista, que o Deus da Bíblia é cruel, né? Ele vai ter que se defender de pessoas que dizem que Deus não existe. Essas questões são questões importantes que ele deveria ter aprendido e não aprendeu. Então a questão de se pode ou não bateria no culto não vai servir para absolutamente nada para esse jovem dentro da igreja, né? E o que é pior? Quando você foca nessas minúcias, né, você acaba muitas vezes não discutindo assuntos que o jovem gostaria que fossem discutidos dentro da igreja, né? Por exemplo, a questão de como a igreja teve impacto positivo na sociedade no que diz respeito à abolição da escravidão ou no que diz respeito à luta contra o machismo. Se você for analisar a história, você encontra diversos cristãos que lutaram contra esses problemas, né, e que fizeram um grande serviço à
comunidade. Mas quem é que conhece isso? Ninguém conhece. O crente tradicionalista não conhece isso. Então ele não ensina isso para o jovem. Aí o jovem não tem acesso a isso. Quando ele chega na faculdade, ele vai ver que tem um monte de movimento supostamente em prol das mulheres, supostamente em prol de outras questões, de minorias, e ele vai pensar assim, bom, na igreja nunca falaram sobre isso, então a igreja nunca fez nada em relação a essas questões. Logo, para você realmente ter impacto positivo socialmente na sociedade, você precisa sair da igreja, você precisa abraçar alguma ideologia. Então o que esse jovem vai fazer? Ele vai abraçar as ideologias de fora e vai deixar o evangelho de lado. Né? Ou então vai achar que o evangelho precisa caminhar com ideologias. Né? Por quê? Porque o crente tradicionalista ficou a vida inteira enfatizando questões secundárias, mas não ajudou o jovem a discutir questões realmente importantes, realmente relevantes. Conclusão, o jovem vai sair da igreja, entendeu? Ou então vai ficar na igreja com uma visão totalmente distorcida, vai virar um progressista, né? E aqui é uma questão muito interessante. O tradicionalista, ele é pai do progressista, né? Tanto num sentido simbólico, né? Quanto mais tradicionalista você tem, mais você vai ter jovens olhando para a igreja e falando, pô, a igreja não serve para nada, a igreja só sabe discutir minúcia, a igreja não luta socialmente, nunca lutou socialmente por ninguém, enfim. Tanto o progressista ele vai ser formado, né, a partir dessa ausência do cristão tradicionalista, né, nesses assuntos, como você vai ter muitas vezes pais tradicionalistas, que são literalmente pais, né, de filhos progressistas, são literalmente filhos de tradicionalistas. Então você vai ter essa questão. Veja um monte de tradicionalista que passou a vida inteira discutindo se pode ou não bateria no culto, e o filho está fora da igreja. E não está fora da igreja por causa da bateria, ele está fora da igreja por diversas outras razões. Né? Então o tradicionalista ele se apega a discussões pequenas, a minúcias, né, e ele acaba deixando de lado a teologia realmente importante. Ele coa o mosquito, mas deixa passar o camelo. Né? Eu gosto de usar a seguinte analogia, né? Um homem entra de botas sujas numa casa e mata toda a família. Aí a delegada chega lá para investigar o caso e em vez dela ficar mais impressionada com o fato de ele ter matado toda a família, ela fica impressionada com o fato de ele ter entrado dentro da casa de botas sujas. Né? Poxa vida, que coisa horrível, ele sujou a casa. Né? Ora, isso é uma minúcia, né? Você tem que ver primeiro a questão da morte do pessoal, não ficar focando nessa questão das botas. Né? Então isso é um exemplo de como o crente tradicionalista ele não tem senso de proporção. Né? Ele gosta de ficar falando de minúcia. Isso é um problema, inclusive, para a nossa própria vibração pelo Evangelho. Né? Quando você vibra mais com temas pequenos do que com o Evangelho, do que com temas grandes, do que com teologia sólida, você está com algum problema. Né? E quando você faz as pessoas vibrarem mais por questões pequenas, né? E ao mesmo tempo todas essas pessoas elas são, ou a maioria delas são analfabetas no que diz respeito à teologia, tem algum problema muito sério aí, certo? Quando a gente criou Reação, uns 4 anos atrás, a maioria esmagadora dos grupos que a gente via dentro do Adventismo, né, as pessoas só discutiam isso, né, usos, costumes e tal, coisas absolutamente irrelevantes ou muito pouco relevantes. Né? E essas mesmas pessoas não conseguiam discutir temas mais importantes. Aí algum tradicionalista poderia me dizer que assim, Davi, mas olha só, as minúcias são muito importantes, porque se você não falar sobre minúcias e não bater nas minúcias, né, essas minúcias vão crescer e no fim das contas vão virar grandes pecados. Esse tipo de pensamento, ele faz sentido em alguns casos, não em todos, então você não pode generalizar. Por exemplo, se uma pessoa rouba pouco, rouba pequenas coisas, né? Obviamente, se você deixar, em algum momento ela vai estar roubando grandes coisas. Né? Se uma pessoa pratica pequenos erros no que diz respeito a adultério, né? Em algum momento ela vai estar adulterando de verdade. Né? Então, assim, pequenos pecados em relação a algum tipo de pecado vão levar a grandes pecados em relação a esse mesmo tipo de pecado. Agora, você não pode usar essa mentalidade, por exemplo, para você, por exemplo, dizer assim, olha só, se você come muito açúcar,
isso significa que você vai deixar de amar o seu próximo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, mas comer muito açúcar é errado? Claro que é errado. Mas não significa que uma pessoa que come muito açúcar ela vai ser levada, no fim das contas, a não amar o seu próximo, a de repente matar uma pessoa. Isso não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Então, um cuidado que a gente tem que ter é, eu vou focar em minúcias, mas essas minúcias elas vão levar ao quê? Né? Porque às vezes o tradicionalista ele acha que as minúcias vão levar a pessoa a sair da igreja, né? Ou a distorcer totalmente o evangelho, quando na verdade não vai levar a nada disso, né? Essa é uma questão. Outra questão, muitas vezes a minúcia está baseada na tradição, é alguma coisa que está baseada na tradição. Você está se incomodando com algo que está baseado na tradição, não na Bíblia. Então isso aí, você não deveria estar enchendo a paciência de alguém com algo que é baseado na tradição, né? Se está baseado na Bíblia, ok, mantendo o senso das proporções, né? Não faz sentido você focar em algo que é uma minúcia, mesmo que esteja errado, né? Mesmo que seja alguma coisa errada, se aquilo ali é uma minúcia e tem outras coisas muito maiores que você não está focando, né? Aliás, o próprio fato de você ter coisas que são minúcias e coisas que são mais importantes sugere que você precisa falar mais e tocar mais e bater mais forte nas coisas que são mais importantes e dar menos lugar, menos espaço às coisas que são menos importantes. Não é que você não vai falar delas, mas você vai falar muito menos. E o que acontece é justamente o inverso. O tradicionalista ele fala muito mais nas minúcias e muito menos nas coisas que são realmente mais importantes. Então é uma inversão das proporções, o que é algo muito errado. Eu não quero que as pessoas usem meu vídeo para dizer que eu estou me posicionando em algum lado, né? O Davi está dizendo nesse vídeo que pode bateria na igreja, ou ele está dizendo que não pode bateria na igreja. Não, eu não estou dizendo isso, né? Eu não estou me posicionando. Eu estou simplesmente dizendo que tem muitas questões, como essa da bateria, por exemplo, que são minúcias, são questões que não deveriam tomar o centro das atenções das pessoas. Mas os tradicionalistas só batem nisso, só falam nisso, né? E aí, como resultado, né, quando você foca só nas minúcias e deixa as coisas grandes de lado, você acaba perdendo para os dois, né? No fim das contas, o jovem que vai sair da igreja, ele vai sair da igreja e ele vai passar a cometer tanto os pecados pequenos quanto os pecados grandes, né? Agora, quando você foca naquilo que realmente é importante, quando você foca na teologia sólida de verdade, geralmente você não perde o membro, porque você está focando no que é grande. Ninguém vai sair da igreja ou vai começar a arrumar confusão dentro da igreja por coisa pequena, porque aquilo perde o valor, né? Uma pessoa que realmente está envolvida com o evangelho, com a teologia sólida, com coisa para adulto, né? Ela não vai ficar perdendo tempo com música, com bateria, com usos e costumes, né? Ela pode ter a sua opinião, ela pode concordar ou discordar, mas ela não vai perder tempo com isso, né? Até porque, gente, o tradicionalista muitas vezes ele acha que a vida cristã se resume ao culto, ao que acontece lá dentro das quatro paredes do templo, né? Aquelas 9 horinhas que a gente passa semanalmente dentro do templo, né? 1h30 na quarta, 1h30 no domingo, 3 horinhas no sábado de manhã, mais 2 horinhas no sábado à tarde. Isso para quem vai ao culto mais 3 vezes por dia e pronto. A vida cristã se resume a isso. Gente, não, que isso? A vida cristã se resume às 3 músicas que tocam ali na liturgia do culto do sábado de manhã? Não se resume, pelo amor de Deus. Então, você não pode fazer dessas coisas o centro de todas as discussões, como se isso fosse a coisa mais importante, como se isso fosse o responsável por tirar os jovens da igreja, por trazer o mundo para dentro da igreja. Sabe o que é responsável por trazer o mundo para dentro da igreja? É pregação alegórica, né? É falta de interpretação bíblica, é falta de interesse em assuntos mais importantes, é falta de ensino sobre a história da igreja, sobre a história de como os cristãos tiveram impacto social na igreja. Isso traz o mundo para dentro da igreja, né? Porque faz com que a teologia se torne tão frágil, fraca, disforme, sem utilidade, né? Que no fim das contas os membros eles passam a procurar fora da igreja alguma coisa para poder complementar o evangelho, como se o evangelho precisasse de complementação. Então isso é um problema muito grave dentro da teologia tradicionalista. Ela acaba fazendo o evangelho, a Bíblia,
perderem a relevância, né? Não porque não estão adotando os padrões do mundo, mas simplesmente porque não estão fazendo o que deveriam fazer, não estão dando importância que deveriam dar importância dentro do próprio Evangelho, dentro da própria Bíblia. Estão colocando o que eu chamo de teologia da irrelevância acima da Bíblia. Então isso é um problema muito grande dentro da teologia tradicionalista e entre os crentes tradicionalistas. Então, Reação ele veio também com a proposta de trazer teologia de qualidade, de focar realmente naquilo que é mais relevante, que é mais importante. Você vai ter também outros dois problemas dentro do tradicionalismo, em especial o tradicionalismo adventista, né? Porque quando você é tradicionalista, como eu já falei, você não gosta muito de interpretação da Bíblia, né? Você gosta de ler de uma maneira mais literal, de uma maneira que você lê o que parece para você, né? Que não é muito diferente do progressista, só que o progressista ele faz isso para poder se adequar ao mundo, né? O tradicionalista faz isso para se adequar à sua própria tradição, né? Então, por causa disso, ele vai acabar pegando muitos textos isolados, tanto da Bíblia quanto de Ellen White, né? Para poder formar uma teologia mais legalista, para formar, por exemplo, o perfeccionismo, que é uma heresia, né? A gente pode falar sobre isso melhor em um outro vídeo, né? Então, você sempre vai ter, saindo do tradicionalismo, né, teologias disformes, né, que se baseiam em textos absolutamente descontextualizados da Bíblia, de Ellen White, e que acaba agregando vícios que são terríveis, né? Como, por exemplo, o de colocar Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, ou até acima, né? Enfim, algo que eu já também comentei em outro vídeo, né? Então o tradicionalismo ele é um problema seríssimo também, e grande parte dos problemas que a gente tem com progressistas hoje, eles existem por causa dos tradicionalistas, certo? A teologia tradicionalista ela é pai da teologia progressista, né? No que diz respeito a esse desenvolvimento dos crentes, né? Então, quanto mais você tem crentes tradicionalistas, mais você vai ter crentes progressistas. E quanto mais crentes progressistas você tem, mais crentes tradicionalistas você vai ter, né? Eles vão de um extremo ao outro, eles tentam combater essa questão indo para o outro extremo. Qual é o pior, né? Qual é o mais herege, né? O crente tradicionalista ou o crente progressista, né? Eu considero que não tem pior. Os dois estão empatados, né? Até porque se você tem um, você vai acabar tendo o outro, como eu já falei, né? A existência de um acaba gerando o crescimento de outro e vice-versa, né? E os dois se afastam da Bíblia, né? Os dois se afastam da interpretação de qualidade, das regras lógicas de interpretação, né? Os dois não estão interessados em fazer um estudo contextualizado daquilo que eles leem. Não, eles querem simplesmente defenderem ou a sua tradição ou a sua visão mundana, ponto, né? Então, tanto o crente tradicionalista quanto o crente progressista, né, eles se merecem, eles devem andar de mãos dadas, né, e eles são heresias que precisam ser combatidas pela igreja, certo? Nós não devemos ser tradicionalistas, nós devemos ser bíblicos, nós não devemos ser progressistas, nós devemos ser bíblicos, né? Devemos fazer aquilo que está escrito na Bíblia e nós devemos interpretar a Bíblia de acordo com os seus contextos, certo? Então, eu considero que os dois são empatados, não tem um que seja pior. E o Reação Adventista ele se iniciou combatendo o progressismo e acabou passando a combater também o tradicionalismo, porque vimos que uma coisa leva a outra, né? Então, se você quer ser bíblico, você tem que combater esses dois, certo? Então fica aqui a minha opinião, né? Fica aqui essa análise de como esses dois lados eles são muito prejudiciais à igreja, né? E se você gostou dessa análise, se você tem uma visão parecida, curta, né, o canal, ative o sininho, compartilhe nas suas redes sociais, esteja por dentro aí do que a gente posta em várias redes sociais. A gente tem blog, a gente tem Facebook, a gente tem Instagram, a gente tem esse canal no YouTube, né? Então eu convido você a estar ajudando aí o nosso projeto a continuar divulgando teologia de qualidade, teologia bíblica, uma teologia que não coloca a tradição acima da Bíblia, né, nem no mesmo patamar, e que também não coloca o mundo, né, acima da Bíblia ou no mesmo patamar. A Bíblia tem que estar acima
de tudo, porque ela é a palavra de Deus, né? Então ela é a nossa única regra de fé e prática, a nossa norma para a gente avaliar aquilo que é bom, aquilo que deve ser aceito, aquilo que não deve ser aceito. É isso, muito obrigado, valeu!